É isso aí, se você é engenheiro ou arquiteto e trabalha com projetos ou obras, hoje eu tenho um tema muito interessante aqui para falar para você que é em relação às entregas das obras, certo? Então, como é que a gente garante os prazos de entrega de obra? Um gargalo muito grande do nosso setor. Eu sou Fernando Prieto e esse é o canal Arquiteto Fernando Gestor, onde eu trato de muitos temas relacionados à gestão de projetos e obras. Se você ainda não me conhece, não está inscrito nesse canal, aperta esse botão aqui embaixo vermelho que está escrito inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve porque você fica sabendo dos conteúdos que eu coloco aqui semanalmente, de lives, esse tipo de coisa antecipadamente. E também, se você gostar desse conteúdo mais para frente, deixa o seu like lá, não esquece disso, que é uma forma de você retribuir esse trabalho que eu faço aqui gratuitamente para você sobre gestão de obras especificamente hoje. Então, fica comigo que a gente já vai começar já. É isso aí, vamos entrar nesse tema aqui super delicado, que faz parte do nosso dia a dia com obras. Então, se você realiza reformas, se você realiza construções, se você gere todo esse tipo de trabalho, fica aqui porque a gente vai tratar hoje de um fator que vai agilizar muito a sua vida e vai garantir com que você consiga entregar, não só entregar as obras que você está realizando dentro do prazo, mas também poder cravar essa data para o seu cliente, ok? Então, você já deve estar vendo a minha tela aqui em algum lugar do seu celular ou da sua TV onde você esteja assistindo e eu vou compartilhar com você as minhas anotações porque fica muito mais prático e didático para mim e eu acho que você vai entender melhor o que eu tenho para te dizer aqui hoje, ok? O que eu quero dizer para você hoje aqui é um dos maiores problemas que nós temos no nosso setor, né, de gestão de obras. Você que tem clientes e realiza obras para esses clientes, não importa se você está na posição só de gestor dessas obras ou se você é executor também. Existe muito, né, no nosso mercado pessoas que fornecem a mão de obra, às vezes a mão de obra com o material e também a gestão embutida nesse processo para poder atender os próprios clientes. E um dos gargalos que nós temos, um dos problemas que nós temos é justamente a gente cravar essa data final, né, de entrega, que é uma das primeiras perguntas que o nosso cliente chega para a gente. Então, até antes de contratar a gente, ele já está perguntando, mas e aí, quanto tempo você acha que leva? Você acha que a gente consegue terminar até determinada data? Porque eu tenho que mudar, porque eu tenho que levar minha empresa para lá, porque eu estou vendendo meu apartamento ou a minha casa. Enfim, uma série de demandas que o cliente tem e que a gente tem que trabalhar para poder atender, certo? E por que que isso é tão complicado, né? Por que que é difícil a gente cravar esse tipo de informação para o nosso cliente? O fator mais importante, na minha opinião, em relação à complexidade dessa informação, o quanto a gente pode cravar isso ou não, o quanto é difícil passar essa informação para o cliente, é porque esse prazo, todo esse período de obra, ele vai envolver uma série de agentes, uma série de pessoas envolvidas nesse processo, certo? Você tem o cliente de um lado, você do outro que está fazendo a ponte entre o cliente e todos os fornecedores que estão por trás de você. Então você funciona como um pivô dentro desse processo, onde você busca informações e leva informações para todos os agentes envolvidos. E esses agentes são muitos. Independente do tamanho da sua obra, você vai ter aí 10, 20, 30, 50 agentes envolvidos e cada um deles vai ter que fazer a própria parte para que você consiga cumprir com o prazo que você está prometendo para o seu cliente. E aí é que está um dos grandes gargalos. Por quê? Porque quem vai se comprometer, quem vai dar a palavra, quem vai ser cobrado disso depois é você e não todos esses fornecedores diretamente. Então, mesmo que eles sejam cobrados, você sabe que você vai ser cobrado antes e a responsabilidade vai acabar sendo mais sua do que deles, certo? Esse é um dos motivos porque é tão complicado a gente cravar esse tipo de informação, mas de qualquer forma a gente tem que fazer isso, né? O nosso cliente ele não tem como você começar um processo de gestão de obras e dizer, não sei quando vai acabar talvez tal data. Então você pode até apresentar esse tipo de coisa para ele, esse tipo de informação, mas no fundo vai chegar um momento em que você vai ter que dizer, olha, até tal data a gente tem que entregar. Senão vai ser até difícil de você fechar esse contrato, ok? Agora, o que eu não quero que você confunda é o seguinte, tem que ficar claro, como eu acabei de dizer, que não depende só da gente. Então, se você nunca parou para pensar nisso, por que é tão difícil eu falar a data? Por que eu sempre me vejo numa situação complicada quando eu tenho que passar a data para o meu cliente? Porque justamente não depende só de você.
E tem que ficar claro para ele que não depende só de você. Quer dizer que você não vai fazer o seu trabalho? Quer dizer que você não vai juntar essas peças desse quebra-cabeça? Não, mas a clareza, primeiro, sua de entender que não depende só de você e do seu cliente, principalmente, ela é muito importante. Agora, como é que aconteceu para mim essa questão, né? Teve um momento da minha vida que eu falei assim, poxa, peraí, como é que a gente resolve esse problema? Como é que eu consigo chegar para o meu cliente e gerar uma segurança e para com ele de que a gente tem condições de entregar esse trabalho num determinado período de tempo e inclusive cravar uma data de entrega? Quando eu comecei a realizar obras, principalmente na época que eu estava realizando obras para outros profissionais, então envolvia já um outro agente no meio do caminho, que tem uma série de expectativas, assim como o cliente, eu comecei a perceber que o quê? Que se eu pudesse, de alguma maneira, e tomando logicamente precauções, passar essa data cravada para o meu cliente e a ponto até de colocar em cláusula contratual multas diárias em relação a esta data, eu geraria um diferencial. E foi aí que eu comecei a pensar o que eu poderia fazer antes do processo começar e o que eu poderia fazer durante todo o processo para que eu conseguisse, com segurança, chegar para o meu cliente e falar assim, olha, se você fechar comigo, eu te garanto que a sua obra vai estar entregue e pronta na data tal. Porque quando você consegue fazer com que algo que ninguém faz, ou que a maioria das pessoas dá aquela pipocada, né? Ah, não sei, eu tenho que ver, porque depende disso, depende daquilo. Uma coisa é você clarear para o seu cliente que não depende só de você, outra coisa é você dizer que você não consegue fazer. Então, uma vez que eu percebi que eu conseguia juntar essas peças, eu gerei esse diferencial poderoso. Então, comercialmente, um dos fatores que me diferenciava dos meus concorrentes era justamente isso. O cliente, quando ele ia no meu escritório, quando ele vem no meu escritório para fazer uma reunião e ele percebe que eu sei o que eu estou falando e que eu consigo inclusive cravar uma data em contrato, ele pensa assim, olha, eu acho que esse profissional ele tem diferencial. De repente aqui a gente consegue fazer a obra no prazo que a gente precisa. De repente aqui a gente não vai ter surpresa. E aí isso gera um diferencial que pode fazer até com que você consiga cobrar mais pelo seu serviço do que a sua concorrência e mesmo assim fechar mais contratos do que eles, certo? Então tá aí, é pegar uma dificuldade e tornar ela algo positivo para o cliente a ponto dele prestar mais atenção em você do que nas outras pessoas que ele está orçando o serviço de gestão da obra, tá bom? E aí eu quero te passar o quê? Quais são os benefícios de você fazer isso daqui? Basicamente eu já dei, para variar aqui, eu dou uns spoilers, eu crio as minhas anotações, aí eu vou falando, já vou desenvolvendo a ideia, porque as anotações são feitas em cima dessa ideia que já é fixa aqui na minha cabeça, e às vezes eu adianto alguns processos. Mas é importante que didaticamente eu consiga colocar para vocês aqui quais os benefícios de apresentar uma data cravada. O primeiro deles qual que é? É gerar diferencial comercial. Então, acabei de falar isso, você consegue até fechar mais caro. Saber qual é o caminho a ser trilhado. Então, quando você se compromete com esse tipo de informação, quando você se compromete com o seu cliente com esse tipo de coisa tão difícil de ser entregado, você vai fazer o quê? Você vai saber, você tem que saber exatamente qual é o caminho que você vai seguir. E aí, é engraçado isso, porque às vezes a gente tem que dar um passo lá na frente para poder depois entender qual é o caminho que a gente vai seguir. É mais ou menos como você marcar a data do casamento. Então imagina que o quê? O casamento ele não vai acontecer enquanto você não marcar a data, certo? Você já viu o casamento que acontece sem data marcada? Você vai lá, você pede a sua noiva em casamento, ou se você é mulher, você é pedida em casamento pelo seu noivo, normalmente é assim. Em outros tipos de casais pode ser um pouco diferente, mas alguém pede alguém em casamento e não fala qual é a data do casamento. Olha, eu tenho intenção de casar com você, mas eu não sei quando. É muito complicado. Então, como é que acontece um casamento? Você vai lá e planeja cada etapa, você planilha tudo que você tem que fazer, você lista todas as atividades que tem que ser feitas, você faz a conta de tudo de dinheiro que você precisa para casar e depois você define a data. Não é assim que funciona. Então a obra pode ser feita dessa maneira. Você fala assim, bom, qual que é a demanda do cliente? É tal data. Logicamente que você vai ter que analisar um pouquinho o escopo de todo o trabalho, o tamanho da sua obra e vai, dentro da sua experiência, dizer assim, bom, eu consigo entregar mais ou menos nessa data. Você vai se comprometer com uma data
próxima àquela, fala assim, olha, eu acho que eu consigo nesse mês aqui te entregar, preciso ainda consultar uma série de coisas, fazer um planejamento, mas eu acredito que a gente consegue. Então você se compromete primeiro com a data, nem que seja naquele mês, para depois você cravar a data certa, e aí você vai entender qual é o caminho que você vai trilhar para poder chegar naquele destino, certo? Um benefício que isso vai te gerar de tabela, né, indiretamente, quando você se compromete dessa maneira, assim como quando você se comprometeu em casar com alguém, é justamente que você vai achar os meios pelos quais você precisa seguir para poder chegar naquele dia. Você provavelmente também nunca ouviu falar de casamento adiado, né? Ah, olha, não deu para fazer o planejamento, não deu para executar determinada coisa e agora nós estamos adiando o casamento do dia 1 para o dia 5 porque eu preciso de mais 4 dias. Isso normalmente não acontece, pelo menos eu nunca vi acontecer. Se você já viu, coloca nos comentários aqui porque eu vou querer saber. E aí, o terceiro benefício que você vai ter é o quê? É não embolar o processo gerando picos e hiatos de trabalho. O que é se embolar no processo? Quando você não tem o passo a passo certo, quando você não sabe o caminho a ser trilhado para aquela determinada data, o que acontece é que a gente começa naquele negócio de que assim, pega mais um trabalho, essa obra eu não sei exatamente quando ela vai acabar, então eu preciso aqui gerar mais receita para dentro da empresa, e você acaba o quê? Você pega muito trabalho, aí você se embola para entregar esse monte de trabalho, e aí depois você fica com um hiato de trabalho. Parece que faz um buraco na sua rotina, no seu ano, digamos assim, de trabalho, e aí de repente você fica sem nada para fazer. Aí daqui a pouco você está pegando mais um monte de trabalho e você fica com um pico de trabalho. Aí depois um hiato de novo. Então isso acontece muito no nosso ramo, justamente porque não há um comprometimento com essas datas. Então veja aqui o quê? Que na verdade você está gerando uma série de benefícios para você mesmo quando você se compromete com essa data com o seu cliente. Então é um jogo ganha-ganha. Se você conseguir atingir essa data, você deixa o seu cliente satisfeito, você vai ter reconhecimento profissional por parte dele, ele pode te indicar para outras pessoas, o nosso famoso marketing boca a boca, e você vai conseguir ter uma constância maior de trabalhos dentro do seu escritório, da sua empresa, para que você não viva esses picos e hiatos muito grandes assim. Não quer dizer que você não vai ter oscilação, mas é diferente de você ora estar se matando de trabalhar e ora estar sem trabalho, correndo atrás de mais trabalho, porque, enfim, as contas não param de pingar e tudo mais, ok? Então esses são alguns benefícios de você cravar essas datas aí com o seu cliente. Alguns para você, alguns para ele, na verdade todo mundo ganha com isso, tá bom? Agora o que você tem que fazer para a gente conseguir chegar nesse objetivo, que é o objetivo de conseguir cravar uma data, gerar diferencial comercial para o seu cliente e depois satisfazê-lo a ponto dele te indicar para outras pessoas. Vamos lá. Primeiro passo, gerar os orçamentos antes do cronograma. Tem muita gente que se confunde com essa etapa de planejamento, acha que o quê? Para eu me planejar eu preciso criar o meu cronograma. Eu não estou dizendo para você que você não precisa criar o seu cronograma, só estou dizendo que esse não é o primeiro passo e não é a única coisa que você tem que entender e fazer para poder cravar uma data de entrega da sua obra para o seu cliente. Porque uma vez que você gerar os orçamentos, você vai ter informações de embasamento para poder criar o seu cronograma. Você tem que gerar os orçamentos, você vai ter que levantar as quantidades do projeto que é objeto dessa obra, certo? Essa obra é baseada num desenho, num projeto. Você vai levantar esses dados, vai colocar isso numa planilha orçamentária, vai mandar para fornecedores para que eles orcem tudo isso. Então aí você vai ter um leque de orçamentos e aí você vai poder olhar para esse leque de orçamentos e passar para o seu cliente o seguinte: depois que você gera os seus orçamentos antes do cronograma, o cronograma não é a primeira peça, você vai fazer o quê? Vai apresentar a data após a escolha dos fornecedores. Então, vamos lá, vamos devagar aqui entre esse ponto 1 e ponto 2. Você gerou os orçamentos, certo? Você apresentou esses orçamentos para o seu cliente vai fazer uma seleção, ele vai escolher quais são os fornecedores. Eu imagino que você esteja orçando pelo menos 2 orçamentos de cada item. 2 orçamentos para a empreiteira, mão de obra, 2 orçamentos para os serviços, sejam eles concreto para construção, fornecedor de materiais de construção, depois a parte de acabamentos, revestimentos, materiais elétricos, materiais hidráulicos, iluminação, se tiver telhado, madeiramento, telhas, enfim, tudo que você tem que fazer. Se for uma reforma, mão de obra para demolição e para as construções, para revestimentos cerâmicos, para pintura, para forro de gesso, tudo isso você vai ter que colocar numa planilha e orçar tudo isso.
certo? Orçou, fez a seleção. Olha, entre o fornecedor A, B e C, eu quero para este item o fornecedor A, para o segundo item o fornecedor B, para o terceiro item o fornecedor C. E quais são os critérios, né? Preço, qualidade vai ser dividido entre qualidade do produto ou do serviço e atendimento. Você tem que pensar no pós-obra, você tem que pensar no pós-venda, numa troca de um produto, se isso é rápido, fácil ou não, e na qualidade daquele serviço que está sendo entregue. Com essas informações, você também vai pegar o quê? Qual é o prazo desses fornecedores? De repente, esse fornecedor A aqui é um fornecedor super barato, que tem uma qualidade que eu preciso, mas o prazo dele é muito longo, porque o cara trabalha sozinho, ele não aceita ter ajudante, porque ele quer garantir a qualidade do trabalho dele. Porém, algo que eu deveria fazer em 2 semanas, senão eu não consigo atingir o meu prazo, ele vai demorar 4 semanas para fazer. Eu consigo ajeitar isso no meu cronograma? Se eu não conseguir ajeitar isso no meu cronograma, não dá para contratar esse fornecedor. Então perceba que a seleção desses fornecedores ela vai ser fundamental para que você não só consiga fazer o seu cronograma, mas também consiga garantir o prazo para o seu cliente. Então preste atenção que neste tema de prazo, o critério em relação a esse cara consegue entregar no prazo que eu preciso, e assim, ele vai se comprometer com isso, né? Se ele cravar, ele também vai de alguma forma me entregar isso, me garantir essa entrega, então ele vai ser a minha primeira opção. Fernando, eu tenho que equilibrar isso com o custo, porque também a obra tem que ser entregue em tal data, mas ela também não pode custar 2 vezes mais. Logicamente que não, mas é aí que está o segredo. De repente, essa data que você vai cravar não é a data que o cliente pediu. Então, perceba que a gente não pode confundir aqui, Fernando, então você está dizendo que o cliente pediu você tem como entregar sempre. Não. O que eu estou dizendo é que nós vamos entregar numa data X, que vai ser determinada através de alguns fatores e que eu vou cravar essa data. Agora, se essa data é a mesma data que o cliente queria ou não, é uma outra história, certo? Então, vamos lá, vamos colocar tudo isso no contexto certo para que nem você fique confuso e nem depois você passe essa confusão para o seu cliente. O nosso objetivo aqui é cravar uma data, não quer dizer que é a data que o seu cliente precisa, até porque normalmente a data que o cliente precisa ela não é real. É uma data muito curta, é um prazo muito curto para fazer o que tem que ser feito, até porque ele não sabe tudo que tem que ser feito, você sabe. Então vamos lá, já escolhi os fornecedores baseado na questão prazo, porque é a minha prioridade aqui nesse tema, e aí eu já recolhi com eles o quê? Qual que é o período que você precisa? Ou vamos falar de uma reforma, ou mão de obra, quanto tempo você demora para demolir essa obra? Tantos dias. Quanto você demora para construir o que tem que construir? Tantos dias. Quanto tempo você demora para pôr os revestimentos, para fazer a hidráulica, para fazer a elétrica, para fazer o forro, para fazer o piso, para fazer o gesso? Não sei qual é a sua obra, mas você vai recolher todas essas informações. Se for uma empreiteira, olha, eu preciso que você relacione para mim qual é o seu prazo total. O fornecedor Y que vai fornecer material, consegue fornecer dentro desse prazo? De repente a gente tem um revestimento super especial aqui que vai ser fabricado sob medida. Qual que é o prazo de fabricação? Pegue todos os prazos de todos os fornecedores, sejam de mão de obra pura, seja de serviços, que é mão de obra com material, e seja de materiais, de entrega de materiais, desde o cimento e areia, brita, até o acabamento final. Lembra que eu falei que não dá para começar pelo cronograma? Justamente porque se eu não tenho os prazos dos fornecedores selecionados, que foram os escolhidos por você e pelo seu cliente, porque você influencia nessa escolha também, não tem como fazer cronograma. Então não adianta eu querer apresentar planejamento físico para o meu cliente se eu ainda não tenho nem os orçamentos. E a gente já vai chegar na data final aqui. Então o que você vai fazer? Você vai apresentar essa data depois da escolha dos fornecedores. Você vai lá e escolheu tudo. Já sabe o prazo de todo mundo. Vou jogar isso numa EAP, vou listar todas as atividades que eu preciso, vou colocar prazo para cada uma dessas atividades, vou montar o meu cronograma. Pronto, eu tenho um cronograma, eu montei ele. Fernando, como é que eu faço um cronograma? Aqui no canal tem vídeos falando sobre cronograma, procura aqui, quando você sair desse vídeo, você vai lá, tem uma abinha lá, vídeos, vai lá e faz uma busca, porque você vai ver como é que eu faço cronograma lá. Não é o tema de hoje, mas você pode complementar com aquele lá, senão esse vídeo ficaria muito longo e eu misturaria 2 assuntos. Nós estamos falando de 3 ações necessárias para você cravar o preço para o seu cliente, inclusive em contrato, tá bom? Fiz os orçamentos, a seleção dos fornecedores foi feita, recolhi os prazos de cada um, juntei tudo isso num cronograma, me deu um prazo, certo? Me deu uma data final lá. Se você usar um gráfico de Gantt,
tá? Um sistema em gráfico de Gantt, você vai ver lá que ele vai te dar uma data final, porque você vai fazer a correlação entre todas essas tarefas, o que vai acontecer ao mesmo tempo, que um depende do outro, né? Naquelas barrinhas do gráfico de Gantt, e você vai, lá no final, você vai ter uma data final de entrega. É essa data que você vai apresentar para o cliente? Não é esta data que você vai apresentar para o cliente. Você vai agora adicionar margem de segurança. Ah, Fernando, mas a data deu muito longe do que o cliente queria. Primeiro, 2 fatores em relação a isso. Se a data está muito longe do que o cliente queria, você vai ter que educá-lo no sentido de que, olha, eu sei que a sua demanda é essa, eu sei que você precisa disso nessa data, porém, quando a gente pega o projeto, a gente analisa o projeto, fez os orçamentos, entendeu tudo isso, a gente percebe que a data não é essa. E se você quiser seguir com essa data com outro fornecedor, boa sorte, porque ele não vai te entregar. Você percebe que você já tem subsídio suficiente para afirmar determinadas coisas nesse momento? E aí fica muito mais fácil de você dizer, ó, dá ou não dá. Ah, Fernando, mas eu já fui contratado para fazer isso ou não? Como é que é isso daí? Eu assinei um contrato, já estou trabalhando e não sei a data. Quando você assinar um contrato, você vai dizer para o seu cliente que depois da primeira fase do seu trabalho, que é justamente fazer esses orçamentos e recolher os prazos do seu cliente, aí você vai conseguir cravar a data com ele. Faremos o possível para ser essa data. Vai depender de todos os fornecedores. Lembra da conscientização para o cliente de que não depende só de você? Então você vai falar assim, olha, eu vou trabalhar tudo que eu precisar trabalhar para te entregar nessa data. Vamos começar o trabalho, vamos ver com os fornecedores, se eles puderem, ó, um argumento muito bom que você pode usar. Se eles puderem, se todos os fornecedores juntos se comprometerem e puderem entregar dentro deste prazo de obra, nós vamos entregar dentro desse prazo. Você está tirando a responsabilidade das suas costas. Você está falando que você vai fazer tudo que tiver sob o seu controle, mas que depende dos fornecedores. E aí, na hora de você fazer essas escolhas dos fornecedores, vai ser muito mais fácil para você fazer. Por quê? Porque o seu cliente vai lembrar dessa frase e vai falar assim, bom, o Fernando se comprometeu, agora ó, é o fulano de tal que eu estou escolhendo contratar que não está conseguindo me entregar no prazo. E outras coisas são importantes nesse inteirinho. Deixar claro para o seu cliente que se pressionar o prazo demais dos fornecedores, isso depois que você foi contratado, tá? Deixar claro que se pressionar demais os prazos, a qualidade pode cair e vai cair. Infelizmente, a pressa é inimiga da perfeição. Então, tudo isso são escolhas que o seu cliente vai fazer. Ah, eu quero no prazo, mas será que eu tô preparado para comprometer a qualidade do resultado? Será que comprometendo a qualidade do resultado para eu ter o prazo, eu vou ficar contente lá na frente? Ou é melhor eu alargar um pouco esse prazo, ou parar de pressionar muito em relação ao prazo e priorizar um pouco mais a qualidade? Mas o ponto aqui é o quê? É cravar uma data. E aí você vai montar esse planejamento e vai trabalhar com as margens de segurança. Então o que você vai fazer? Você vai pegar para cada fornecedor, você vai dizer assim, olha, bom, esse daqui, eu tenho uma regrinha que é a seguinte, se o serviço, a mão de obra, o que vai acontecer demora até 5 dias, você vai acrescentar 1 dia. Se demora mais que 5 dias, até 15 dias, você vai acrescentar 2 dias. Se demora mais que 15 dias, você vai acrescentar 3 dias. Essa é uma regrinha básica que eu uso para criar um cronograma. Por quê? Porque eu não sei exatamente o que vai acontecer. Se você conhece muito bem os fornecedores, você pode deixar de colocar esse prazo de segurança. Não, esse cara eu tenho certeza que ele vai me entregar nessa data porque ele já trabalha com uma folga. Quando ele me passa o prazo, eu não preciso alargar mais ainda essa folga. Aí tudo bem. Fornecedor que você não conhece, aplica essa regrinha que ela não vai falhar, tá? E depois que você aplicou no seu cronograma essa regrinha, aquela data vai para frente um pouquinho e você tem a sua margem de segurança, certo? E aí com isso fica muito mais fácil de você cravar uma data e dizer, não, essa data aqui eu tenho certeza que a gente consegue entregar. Mas é só isso? Não, ainda não é só isso. Tudo isso que nós fizemos até agora, tudo que eu falei até agora é pré-obra. A obra ainda não começou. Você está no planejamento, você está passando informações para o seu cliente, tomando decisões junto com ele. O que acontece é o seguinte, é que aqui a gente tem mais essa ação aqui que é durante. E aqui é que está o pulo do gato. Aqui é que as coisas vão realmente fazer a diferença para você, porque não adianta nada eu fazer tudo isso daqui e não fazer essa terceira coisa. Você pode ter gerado esses orçamentos o mais belamente possível, você pode ter apresentado a data depois da escolha dos fornecedores com todas as datas deles, eles podem fazer a parte dele durante todo o processo. Se você não fizer a reunião semanal de alinhamento toda semana, você vai perder a mão da obra.
Essa é a grande sacada que eu tinha para passar para você. O que é a reunião semanal? Toda semana, sexta-feira, você vai pegar o seu cronograma e vai entender o que estava planejado para essa semana, o que aconteceu, e vai alimentar o seu sistema. Você tem que dizer para o sistema que você escolheu fazer a parte de planejamento e controle da sua obra no cronograma físico o que está acontecendo, ele não vai adivinhar sozinho. E aí você tem que entender que o quê? Algumas coisas não vão acontecer como você planejou. O que eu devo fazer para que isso aconteça o mais rápido possível na semana que vem? Botar o máximo de energia nisso, certo? E aí com isso você vai ter o fechamento da sua semana. Esse fechamento serve para você informar o seu cliente. Então toda semana você vai estar informando o seu cliente, olha, estamos bem, estamos mal, e se estamos mal, por quê? E por quê não é só por quê, é por causa disso, disso e disso, e o plano A para resolver é esse, o plano B para resolver é esse, o plano C para resolver é esse, certo? A situação está sob controle. Eu sei o que está acontecendo e nós já temos ações a tomar em relação a isso. Vai gerar uma confiança em relação ao seu cliente vai ficar tranquilo, inclusive vai parar de te pressionar, porque sabe que você está trabalhando para resolver as coisas. E outras coisas podem acontecer, de repente uma tarefa atrasou, outra tarefa está adiantada, e aí no cronograma geral você está em dia. Semanalmente você vai fazer isso. E outra coisa que vai garantir os prazos é o que? Você olhar para a semana seguinte. O que tem que acontecer na semana que vem? Será que está tudo pronto? Será que eu não tenho que ligar para ninguém? Será que não falta receber nenhum material? Será que eu não tenho que liberar nenhum acesso? Enfim, coisas que você precisa fazer que é só você parar para pensar um pouquinho, que você vai e já toma essas ações antecipadas nessa própria sexta-feira para que na semana que vem tudo corra muito bem. Essa é a grande sacada. Com isso, qual que é o fechamento desse negócio? O que vai acontecer quando você tiver essa reunião semanal? O que vai acontecer é que você vai saber quando as coisas estão dando errado a ponto de conseguir corrigi-las. Se você não fizer isso, vai ficar muito complicado. Quando você perceber que o seu cronograma já está fora de prazo, já é tarde demais, ok? Para que você entenda isso um pouco melhor, vamos fazer aqui uma analogia. Produtos no Mercado Livre. Então, qual que é o ciclo de uma compra de produtos no Mercado Livre? Eu aposto que você já comprou na internet, se não for no Mercado Livre, seja em outro lugar. Eu não ganho nada para falar do Mercado Livre aqui. Até coloquei Mercado Livre porque é uma coisa que eu acabo usando muito. Mas qual é o fluxo de trabalho? Qual que é o ciclo, né? Ciclo de vida de um produto comprado na internet. Ele é basicamente dessa maneira aqui. E aí vai ficar tudo mais claro para você. Então, basicamente é o quê? Você vai lá e compra um produto. Antes de comprar o produto, você tem um anúncio. No anúncio está escrito lá, data de entrega prevista, tal data. O que quer dizer essa data de entrega prevista? É o seu cronograma. Então, depois que você fez lá todo o trabalho com os fornecedores, pegou os prazos, montou seu cronograma, deixou as margens de segurança e apresentou a data para o seu cliente, é o que está no anúncio lá da compra. Quem anunciou isso fez essa engenharia inversa para entender, bom, a partir do momento que cair aqui essa compra no meu sistema, o que eu preciso fazer para essa compra chegar no meu cliente? E pegou todos os prazos e etapas e disse, bom, então eu preciso de tantos dias para entregar um produto na região tal. E de repente na outra região do país eu preciso de mais tantos dias para entregar esse produto. Então, esse trabalho já foi feito, que é o mesmo trabalho que você fez de orçar tudo, pegar os prazos, colocar isso na linha do tempo e gerar o seu cronograma com margem de segurança. Depois disso, você vai ter o quê? Depois que você comprar, vai vir um código de rastreamento. Então, normalmente, por que eu falo do Mercado Livre? Porque eu uso muito e o processo é exatamente esse. Vem um código de rastreamento para mim, dizendo assim, olha, o seu produto foi recebido, o seu pedido foi recebido. Aí depois, o seu pedido está sendo embalado. O seu pedido foi para a transportadora. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo exatamente o que para a gente é a nossa reunião semanal. Então eu estou dizendo para o meu cliente, nós estamos 5% da obra. Nós estamos 7%, nós estamos 10%, nós estamos 12%. Nós estamos atrasados por qualquer motivo. No rastreamento, se eu puxar o código de rastreamento, você vai conseguir ver todas essas etapas. Então, através do código, você vai ver as etapas. E se precisar, vai gerar ajustes. Então, o que está acontecendo aqui? Eu sei qual é a etapa que o meu produto está. O cliente sabe qual é a etapa que a obra está. Se tiver algum desvio, você vai informar. Por exemplo,
Vamos supor que o produto chegou na transportadora, era para ter saído amanhã e não saiu. Se eu puxar o rastreamento lá, vai estar escrito: produto ainda fora de circulação, por conta disso e disso. E eu tenho como também acessar essa empresa e dizer: olha, o que está acontecendo? Mas o ponto é que se eu precisar fazer ajustes nessa trajetória, nessa rota, eu tenho como fazer através da reunião semanal. Por quê? Porque eu sabendo, se eu sei o que está acontecendo, eu consigo tomar ações em relação àquilo. E aí depois vai chegar lá no final e o produto vai ser entregue na minha casa, no meu escritório, depende de onde eu comprei. Então, basicamente, um ciclo de vida de um produto comprado na internet é muito parecido, de uma forma muito mais simples, né? Mas é muito parecido com o ciclo de vida de uma obra. Você simplesmente tem que levantar os dados de todos os envolvidos, você tem que informar o seu cliente periodicamente de tudo que está acontecendo através dessa reunião de alinhamento semanal, e aí você vai conseguir entregar o seu produto na data prevista. Por quê? Porque fez as correções a tempo delas terminarem, a tempo delas serem solucionadas. Então os problemas são solucionados a tempo e você não tem problemas de entrega final. Inclusive eu vou te dizer, a sua chance de entregar antes da data é enorme. E o que vai acontecer é que você vai deixar o seu cliente muito surpreso, certo? Então, antes que você vá embora, eu tenho que te dizer que eu quero o seu comentário aqui embaixo, eu quero o seu like aqui embaixo também. Se te ajudou em alguma coisa no seu dia a dia com obras, escreve aqui para mim e também deixa o seu joinha, porque esse joinha quer dizer que o que eu estou fazendo aqui está fazendo sentido para você e assim eu posso criar mais conteúdos tipo esse ou relacionados à gestão de obras e também de projetos, se você quiser. Se você quiser me mandar uma mensagem aqui sugerindo um conteúdo, olha, Fernando, queria saber mais sobre isso, estou com dificuldade com aquilo, você faz um conteúdo para mim sobre isso, eu vou buscar as informações e vou fazer tudo que eu puder para atender esse pedido, certo? E se você ainda, até esse momento, não está inscrito aqui no canal, clica nesse botão vermelhinho, já ativa o sininho lá para todas, que semanalmente eu posto conteúdos novos, você vai ser avisado sempre que eu postar alguma coisa nova aí, pode aproveitar isso e aplicar no seu dia a dia logo na sequência, certo? Então é isso, vamos em frente para cima sempre, até o próximo vídeo.